Agora novo do nosso queridíssimo Duende. Quando um gênio vive em um orfanato macabro até o dia que descobriu os seus segredos. Mas vá, recap. Em meio à noite, vemos o abrigo Dungeonton e duas pessoas paradas Bonitinho. na frente. Um rapaz caminha até o portão, dizendo: quem é a essa hora? Vai embora, nós já estamos cheios, nós não podemos pegar mais ninguém. Me desculpe, eu realmente não tenho nenhum outro lugar para ir. Por favor, apenas me escute. É um pingente? A senhora mostra um medalhão ou uma moeda para o rapaz. Ele a Moeda pega e ondulada? abre o portão. Venha comigo. É De diferente. mãos dadas com a senhora, vemos um pequeno garoto. Eles entram no abrigo. Lá, o rapaz abre uma porta e apresenta um quarto. Já é tarde, então vamos repassar as regras do abrigo e as taxas de responsabilidade amanhã. Então, eu os Justo. deixarei aqui. A moça agradece Nem um bom descanso, não? Rapaz, isso aí tá poucas. e em seguida se senta na cama. Por favor, se sente aqui. Deve ter sido difícil para você. A criança olha para ela e pergunta: onde está papai e mamãe? A senhora se Morreram? segura e em seguida responde: se você dormir um pouquinho, Foram fazer o F lá no céu. eles estarão aqui em breve. Então, Não tente tá, né? descansar hoje à noite. Certeza. Enquanto a criança dorme, vemos a mulher sentada ao seu lado, tossindo Ô, moça, em deixa sua espaço, própria pode mão. dormir também. Na sua palma vemos sangue. Vixe. Por favor, eu espero que você seja feliz. Ela cai Rapaz. debruçada no colchão. Amigona, não sei se tu sabe, podia ter ido para outro sítio para ela não ver essa cena. Vai que ia para, sei lá, para a porta de entrada, que o guarda devem ter guardas aí, e ia levar o corpo para outro sítio. Amigona, tu podia simplesmente tirar um trauma dessa criança, né? Podia ter feito isso. A criança acorda e tenta falar com ela. Ellen, Coitado. você tá dormindo? Ao olhar com mais Tá, né? atenção e Dormindo tocar na muito bem, senhora, inclusive. ele encontra sua mão cheia de sangue. Assustado, o garoto grita. Em um outro momento, vemos o mesmo homem que havia aberto os portões e Será uma que o cara é mulher o burrada acompanhando. quando uma pessoa morreu? Sério? Morrendo aqui? Que saco! E a criança? Bem, seu cabelo é similar ao de Pauline, então apenas faça ela cuidar dele. Eles vão parecer um pobre bonito, par de Pauline. mãe e filho. Pauline chega no local. Ah, Pauline, tempo perfeito. Leve ele com você a partir de hoje. Sim. Coitado. Esse lugar não é uma caridade, você sabe? Amigona, não podia, amigão e amigona, não podia só ajudar o moleque, pô? Pelo menos consolá-lo um pouco, já que consolar iria demorar anos, já que ela é uma criança que acabou de perder a sua única conexão familiar. Bem, colocando-os juntos deve trazer algum dinheiro. Abrigo Dungeon, oficialmente, é uma instituição de caridade real que oferece ajuda a pessoas sem para onde ir, financiada Mas- por subsídios. Na realidade, é um lugar corrupto que explora crianças sob o pretexto de taxas de responsabilidade para lucro. Um lugar perverso. Ah, olá. Qual é o seu nome? Eu sou Pauline. Você virá comigo a partir de hoje. Era, mas no título não dizia que, como é que eu ia dizer? Até o dia que ele descobriu os seus segredos. Os segredos não acabaram de ser revelados, não era isso? Pauline, Tem mais notando a segredo? tristeza do garoto, senta ao seu lado. Eu não sei pelo que você passou, mas uma coisa eu tenho certeza. Que perdeu a Você família. tem que sobreviver. E se Ok. você continuar, Justo. algum dia, a chance de felicidade aparecerá. Então, vamos indo agora. O garoto, escutando ela, Moça legal. concorda. Depois disso, eu comecei a mendigar nos braços da mamãe Pauline. Mesmo que nossa relação de mãe e filho tivesse sido criada para mendigar, a mamãe Pauline sempre cuidou bem de mim e me protegeu do que bullying legal. das outras crianças e das ameaças dos vagabundos. Por ela estar sempre ao meu lado, eu nunca me senti Dá pra ver que o cabelo é diferente, mas ainda tem suas similaridades, já que é a mesma cor, né? só. Só que um é mais 5 anos bege, outro é depois, branco. Vemos Pauline sentada e o garoto, um pouco maior, chegando. Mamãe Pauline, Aí Rowan, ficou O feio. garoto está Meu agora com Deus. 8 anos. Cabeça você gigante. trabalhou duro. Venha se sentar. Você também trabalhou bastante, mamãe Pauline. Ah, e eu escutei hoje cedo que você vai sair em breve. Isso mesmo. Eu escutei que eu vou estar trabalhando como uma empregada na casa de um nobre. Isso é ótimo. Se for você,
Eu sei que você irá bem. Vamos lá, não se preocupe comigo. Se preocupe com você mesmo. Ah, você tá bagunçando meu cabelo. Bem, obrigado por tudo nesses últimos 5 anos. Quando 5 Ellen se anos, foi, rapaz, já são família. Eu consideraria família. Já? eu senti que eu tinha perdido tudo. Quando as crianças do abrigo faziam bullying comigo e quando os vagabundos ameaçavam brigar comigo, você sempre ficou do meu lado. Por conta disso, Maneiro. mesmo que eu deveria ficar feliz por você ir para um lugar melhor, eu realmente deveria estar comemorando por você. Rowan, olha Não sabe se é melhor, vai que lá é complicado. Nós não sabemos, nunca foste pra pra lá. mim. Só porque alguém não está próximo de você, não significa que você está sozinho. Você só estará realmente sozinho quando esse lugar parecer vazio. Ela diz, Será? tocando no peito do garoto. Já sentiu isso uma Se vez. guardar no peito quem viveu em mínimo. você e buscar na quietude as respostas que ficaram, descobrirá, como eco distante, todo o amor que jamais te deixou. Então, quando você se sentir sozinho, feche os seus olhos e sinta bem aqui. Eu sempre estarei com você. Após isso, Uma boa desculpinha pra que vai viver numa mansão e ela vai continuar aí no orfanato. vemos o garoto sozinho. Mamãe Pauline, que sempre esteve comigo, Não julga, é uma oportunidade muito boa e ela quer subir na vida. Não julgo. se foi. Ela disse que quando eu não quiser me sentir sozinho, eu deveria olhar dentro do meu coração, abrir os olhos do coração, Vixe, vai despertar para que poder, eu será? possa sentir aqueles que importam para mim. O garoto fecha seus Rapaz, olhos, parece poderoso. coloca a mão em seu peito No mínimo. e começa a sentir uma energia. Os olhos do coração. Vemos a energia circulando ao redor Meu de seu Deus. corpo. De repente, ele abre seus olhos e tem uma visão completamente diferente do mundo à sua frente. Mesmo que meus Já? olhos Fácil estejam assim? fechados, eu consigo ver o mundo. Mas, amigão, estás com os olhos abertos, que contradição é essa? Mesmo com os olhos fechados, o claramente tá abertaço, rapaz. Nossa, isso é bonito. Eu posso sentir tudo. Mãe, pai, Ellen e Pauline, todos eles. Eu realmente não estava sozinho. Obrigado, mamãe Pauline. Eu nunca irei te esquecer. Todo mundo, acorda! Tá na hora de trabalhar! 1 ano após a mamãe Pauline partir, talvez, por ela estar se ajustando ao seu novo trabalho, ela não conseguiu entrar em contato comigo desde quando foi embora. Eu me pergunto se ela está bem. Enquanto isso, eu tenho mendigado sozinho, como as outras crianças. Justo. Fiquem em linha reta. O diretor me Rapaz, ensinou a Zona exército? 1, a área mais rentável. Até lá, eu ganhava bem. Então sou tratado com relativa consideração. Ei, Rowan, faz um bom trabalho hoje também, hein? E não se preocupa, eu tô aqui pra te proteger dos caras maus. Parando pra pensar agora, não era mais fácil eu simplesmente começar a mendigar fora do orfanato e conseguir o dinheiro para sobreviver? Esse homem é Blake. Ele é o supervisor da Zona 1. Um dia, depois de escutar sobre meu passado, ele começou a ser legal comigo. Ele também maneiro. foi aquele que me ajudou a perceber que aquelas luzes que eu vi era mana. Sim, Blake falou Hume, sério? eu estarei contando com você hoje novamente. Isso aconteceu Então tem alguém forte aqui, porque você consegue ver mana e o disco é um gênio, então parece um mínimo diferente. porque ele tinha um aglomerado de luz condensada dentro do corpo. Vai Depois, explicar. descobri que ele era um espadachim que usava mana. Mas a mana dele brilhava de forma estranha, com uma luminosidade turva. Mana, a fonte primordial que compõe tudo neste mundo. Todos os seres absorvem e liberam mana através da respiração, alterando sem perceber o fluxo do mundo. Entre eles, alguns, como Blake, conseguem usar a mana de forma especial por meio de um método de treinamento chamado cultivo de mana. Ele me disse para nem pensar nisso, pois pode ser perigoso se feito errado, mas eu já consigo enxergá-lo. Vemos o pote de moedas de Interessante. Rowan se enchendo cada vez mais. É o gênio, né? Ele Não tem agradece jeito. as pessoas. Obrigado. O seu coração é verdadeiramente bonito também. Ah, que criança adorável. Enquanto Você é sentado grava na mesmo, por que não calçada, adota? ele fecha seus olhos e começa a sentir a mana. Rapaz, eu pensei que o sangue azul era uma mentira, mas porra, tá aí, realmente. Eu deveria me existe. acostumar a ver Só objetos não sabia que o amarelo, o roxo também existia. reais e mana ao mesmo tempo. Com seus olhos fechados, ele sente e vê a mana de cada pessoa passando à sua frente. Não muito tempo atrás, era difícil ver ambos ao mesmo tempo.
Ver os objetos físicos e a mana se sobrepondo ainda me deixa tonto. Porém, Por que a mana é diferente de pessoa para pessoa e é o elemento que ela controla? Então só tem uma pessoa, cada pessoa só pode curar um elemento, é isso? Rowan, Hyung, você voltou. nossa, você ganhou isso tudo nesse pouco tempo? É tudo graças às pessoas com corações bonitos. E é por isso que você tem que tomar ainda mais cuidado. Tem muita pessoa aí fora que não pode ver outra pessoa se dando bem. Exato. Sim, ok. Se você ver qualquer pessoa suspeita ou qualquer coisa estranha, me conte na hora. Eu tô Mas a pessoa vai estar mais perto de ti do que o Roland, que eu acho que é o nome desse cara, eu já esqueci, vai estar dele. Não faz sentido isso. indo. Sim, Hyung, te vejo depois. Após Blake sair, ele começa a pensar. Seria melhor não falar nada. Na verdade, entre ontem e hoje, eu vi alguma coisa estranha. Estranhos no meio da multidão, com uma com mana núcleo de mana. especialmente brilhante e forte. Parecia que eles condensaram a mana em seus abdômenes, assim Núcleo. como Blake. Mas a mana daquelas duas pessoas é realmente brilhante. Eles me observaram da multidão e então desapareceram instantaneamente pulando sobre os telhados. Interessante. Mas eles não pareciam ameaçadores. E eu não posso deixar. Rapaz, não sei não. Se estão te olhando assim, não fizeram nada, que mago vai ser rico nesse mundo, por amor de Deus. Se é difícil ser uma pessoa ser maga, então vai receber dinheiro por Vamos isso. saber que eu consigo ver mana, já que qualquer coisa poderia acontecer. Eu tenho que manter isso apenas pra mim. Um homem joga uma moeda para o garoto e ele agradece. Ah, essa lata tá quase cheia. Eu deveria ir para o acampamento para substituí-lo por um novo. O garoto se levanta e começa a passar por um beco. Lá, ele nota alguém saltando pelos telhados. Ao sei olhar não. para o alto, ele nota. Aquela cor de mana. Vai ser atacado. São eles. Eles estão me seguindo. Ó, a O música que já eles mudou. querem? Eles nunca Teu se dinheiro. aproximaram tão abertamente de mim assim antes. Um atrás de mim e outro do meu lado. Eu só preciso chegar ao acampamento de alguma forma. Ele Não dá. começa a andar mais apressadamente. Se eu só conseguir encontrar Blake. Chama Não, Blake, Nessa grita. velocidade eu vou. De repente, enquanto corria, Blake o encontra. Rowan! Ele corre na direção do garoto, se Vai apoia ser em uma esfaqueado. carruagem, dá um salto Rapaz, e cai em sua atlético frente. no mínimo. Blake Hyung. Se segura. Com o garoto em seu Vai, colo, vai, um dash? ele dá um salto. Os Não, homens mas aparecem tentou. em suas costas. Eles já chegaram. Rapaz, aqui tá voando no nada. Esse aqui tá voando no nada, pô. Como é que ele tá reto com... Rapaz, essa arte aqui tá muito bizarra. Vamos para o abrigo primeiro. E toma cuidado para não derrubar o dinheiro. Será que eu tenho uma habilidade de double jump? Ou Pode então ser você isso. não irá comer. Entendeu, Rowan? Mas se fosse isso, realmente teria um efeito pelo pular. Sei não. Enfim. Rowan? Ao olhar para o garoto, ele o nota com seus olhos arregalados. Vixe, perdeu o dinheiro O todos. que aconteceu com ele? Chegando a um dos abrigos, ele fala: Rowan, você entra primeiro. Com esse novo problema de segurança, as outras crianças também vão retornar. Então, só descanse por enquanto. Entendeu? O garoto, ainda em transe, não responde. Blake cutuca sua cabeça. Apesar que Ei, dá um pá. Rowan, sai dessa, cara. Você tá paralisado de medo desde cedo. Aqueles caras não conseguem vir até aqui. Será? Então reage e entra logo. Sim. Rowan entra no local. Assim que ele entra, ele leva suas mãos ao seu rosto e pensa. Eu consegui ver como a mana flui pelo corpo durante os movimentos. Como Oh, a mana louco, tava em condensada transe. ondula quando... Eu tava pensando que ele tava traumatizado. Mas não, tava em transe de reflexão, de análise, de epifania. Foco se Interessante. direciona aos membros. Como a mana explode e desvanece ao pisar no telhado para saltar. Rapaz, o cara é Certo. gênio mesmo. Vamos tentar. Junte mana através da respiração. Circule. E então, condense ela dentro do seu corpo e use quando necessário. Hã? Eu entendo agora. Nada. Como utilizar mana. Ensina pra nós. Eu quero Se bem que gênio não sabe ensinar, né? Ela só sabe fazer e pronto. tentar agora mesmo. As outras crianças que também chegaram conversam entre si. O que tá acontecendo? Não tenho ideia. Eles falaram que as crianças dos outros dormitórios também voltaram. Silêncio! Eu tenho certeza que vocês estão se perguntando por que foram chamados de volta tão cedo. Mas não é nada para se preocupar. Então nem precisam se preocupar, tá? Após cada líder de zona terminar a sua inspeção,
todo mundo vai voltar ao trabalho. Nós não sabemos bem quando isso irá acontecer, então todo mundo fique quieto e entre em seus quartos. E Rowan, Sim, mestre da casa. junte suas Esse é o coisas. mestre? Você está se mudando. Após Coitado! isso, vemos o garoto com um saco com todos os seus pertences, acompanhando o rapaz. Espere, fique aqui. Ele se adianta Vai e pra um começa lugar a bom conversar ou vai ser só expulso? com o homem. Ele entrega um envelope e os dois continuam a conversa. Rowan, observando isso, pensa: Deixa eu like. Eu quero saber sobre o que Não, eles estão vamos deixar. conversando. Mas está muito Tô louco. gravando o vídeo recentemente. Saiu há 34 minutos atrás. Tô adiantado, Hoje no para mínimo. ouvir claramente. Adiantado não, tô no timing certo. Tá. Circular. Amana. Focar nos ouvidos. Assim que ele faz isso, ele começa a escutar a conversa. Do dormitório pro prédio principal. Rapaz, eu tô conseguindo, também tô escutando. Tô zoando, pô, pelo amor. Tu Uma entendeu? criança que só tava mendigando? É isso que eles disseram. Eu acho que o diretor tem um ponto fraco por ele. Talvez por conta da sua aparência. Eu Mas acho que pela isso faz genialidade? sentido. O objetivo é mantê-lo seguro dentro das instalações. Hoje também houve um incidente na Zona 1. Ah, quer dizer da União? Sim, dizem que envolveu 2 corredores. Escutando a conversa, Rowan começa a se questionar. União? Corredores? 2 deles. Poderiam ser aquelas pessoas? Ei, você aí. Vem comigo. O garoto acompanha o homem Tudo mesmo dentro de um grupinho. lugar. Ok. Ele para em frente a uma porta, bate e ao abrir, ele apresenta o garoto para uma mulher. Amy, diga olá, garoto. A partir de hoje, essa pessoa vai estar tomando conta de você. Ela é Amy e Legal. esse é Rowan, Design do bacana. dormitório Asa. Parece Dá pra que ele lembrar do ainda não personagem. sabe ler. Bem, estou de saída. O homem A roupa podia ser mais diferenciada, sei lá, ter a mesma cor do cabelo. Já, na roupa já seria um diferencial. Mas é tão genérica, parece só uma roupa qualquer. Eu sei que nesse mundo não dá pra. Mas, pô, não liga pra isso não. É melhor ter um design marcante do que fazer uma personagem esquecível. fecha a porta e deixa É o os dois básico. juntos. Qual é a sua idade? Eu tenho quase 10 anos. E você ainda não sabe ler? Não, eu nunca aprendi. Bem, eu achei mesmo. O que você pode esperar de alguém vindo do dormitório Asa? A partir de amanhã, eu vou estar te ensinando. Então Porque eu você aprendo deveria rápido, me né? chamar de professora. Você também pode me chamar de irmãzona quando nós estivermos fora de situações formais. Que Para legal. alguém do dormitório Asa, você tem um rosto bem refinado. Rapaz, que elogio diferente. Rosto refinado. É porque eu já tomou muita porrada, já refinou bastante? Sim? Me desculpa. Diferente. Por que estão me ensinando a ler agora? Você veio aqui sem nem saber sobre o evento de leitura? Eles deveriam ter explicado pelo menos isso. Um evento de leitura é quando alguém lê um livro em voz alta para um grupo reunido em uma ocasião especial. Ah, Às grupo do vezes, livro. é comandado pelo autor de uma nova obra, ou organizado regularmente pela nobreza como um encontro social. Poderíamos dizer que Rapaz, esse clube do livro da antiguidade era muito valorizado, pô. Atualmente é só mais uma coisa que existe aí. serve aos hobbies refinados da alta sociedade. Isso é feito no abrigo? Isso. Você fará uma leitura patrocinada diante dos mecenas. Depois, se uma criança tiver sorte, poderá fazer uma leitura especial. Leitura especial? Se lerem bem, muitas são adotadas. A criança escolhida para adoção lê sozinha diante de seu patrocinador. Para alguém Interessante. como você, que nem sabe como ler ainda, deve parecer uma história de outro mundo. Ah, entendi. Amy encara o garoto enquanto pensa. É Essa muito criança puro. não ficou intimidada? Após isso, ela passa a mão em seu cabelo e o Que combina com a sua cor de cabelo, que geralmente cabelo branco geralmente é uma coisa mais pura, mais. Sei lá, que não se explicar. Geralmente a cor pureza geralmente é relacionada à cor branca. Por que eu não sei, mas é. enquanto deixa a sala. Venha comigo. No quarto, ela o apresenta para as outras crianças. Mas nem o botão é Esse chamativo. Rowan, do dormitório Asa. Rapaz. É que é tudo tão genérico. Eu ia elogiar a joia, que já que tem uma paleta de cores. Mas sei lá. Não causem Sem problemas e graça. se deem bem. Aquela cama no canto direito é sua. Sim. Não cause nenhum competitividade? problema. Sim. Após apresentar o seu quarto, Amy deixa Ó, os o local. amiguinhos. Rowan abre seu armário e guarda suas coisas. Um armário pessoal. Isso é estranho. Ei,
você realmente veio do dormitório Asa? Aham, nossa, isso é incrível. Eu nunca conheci alguém que veio do dormitório Asa antes. Eu sou Tel, esse é Noah, Hayden e Lily. Então, o que você esteve fazendo? E não se Pegando preocupe, dinheiro. nós não somos malvados como as outras crianças de lá. E você... Sei. Criança sendo legal. Sei, faz sentido. Muito lógico. Olha, vão se achar melhores porque são crianças. Sei lá, é muito bizarro isso. Não dá pra criança não ser não bizarra. terá que mendigar mais. As crianças do... Então tu sabe o que eu tava fazendo? Por que tu perguntou? O que tu tava fazendo? O que tu fazia antigamente? Se tu sabia, por que tu perguntou? prédio principal que participam dos eventos de leitura só cuidam da biblioteca, do salão de recepção e do atendimento aos convidados. O nosso quarto é responsável pela biblioteca. Nós organizamos os livros lá. Será que não olham ele como uma competitividade porque ele acabou de chegar? Será que é por isso? Quando ele vai se mostrar gênio, vão achar ele... Não poderoso, não é a palavra certa, mas sim... Como é que é dizer? Muito mais adepto a ser adotado do que eles. Então eles vão achar ele um inimigo à altura ou até superior. Então vão querer derrubá-lo? Será que vai ser isso? Estou tentando cogitar aqui possibilidades. Livros? Tudo bem então. Vamos dar as boas-vindas ao Rowan. Ao Rapaz, anoitecer, bizarro. vemos o garoto em sua Eu cama. não tenho água. Sem dormir, ele se lembra de um momento com Pauline. Dentro dos livros, Tem todo não. o conhecimento do mundo está lá. É sério? Rowan é cheio de curiosidade. Então eu tenho certeza que ele amaria. Nossa, Quanto vai usar poder eu do quê? realmente Será? quero ler. Livros Mana são... condensada Após só? lembrar disso, Ou vai ter algum elemento específico? deitado na cama, ele pensa. Meu desejo realmente se tornou realidade. Pauline. Em um outro dia, o vemos finalizando um livro. Então, eles viveram felizes para sempre. Rowan fecha o livro e Amy o chama. Rowan, para a inspeção. Traga os livros que você leu hoje. Sim. Vemos os livros na Já? mesa de Amy. Rapaz, tá Vamos lendo 3 ver. livros por Traças dia? não são solitárias. Disse o Sabelo Beliche. O delicioso. Rapaz, isso é um trava-língua. Traças não são solitárias. Esse é tranquilo. Disse o Sabelo Beliche. O Disse o delicioso. saber beliche. Disse o saber o beliche. Rapaz, complicado. O YouTube, de graça. No YouTube é meu teclado, eu tenho que comprar um teclado novo. Tá dando double click na barra de espaço, então é isso. Cor do porco dourado. A noiva peluda. Enquanto ela lê os títulos, Noiva peluda? Rowan a Rapaz, isso aí parece diferente. Não parece um livro de criança pra ler, não. observa. Hã? A expressão de Amy está... Já chega de contos de fadas. Vamos mudar para as novels da Zona 2. Bom Rapaz. trabalho hoje. Obrigado, senhorita Amy. Foi só a minha imaginação? Alegre, ele pensa. Agora eu posso ler os livros da Zona 2. Ao pensar isso, Vamos ele esperar por pergunta. zonas? Eu posso ficar e ler mais um pouco antes de voltar para o dormitório? Amy ri e concorda. Assim, o garoto caminha até a Zona 2. Zona 2, aonde os livros que os adultos leem estão. Eu tenho certeza que vai estar lotado de coisas divertidas. Nossa, esse parece legal. Esse livro também. Esse aqui também. Hã? Em meio a uma Mana, prateleira, ele será? encontra um livro que se destaca dos outros. União? Então, esse pequeno e remoto lugar é onde eu vivo? Um dos principados, Grafton, venceu uma longa guerra e o mundo foi reorganizado em um sistema de um reino e 6 principados autônomos. Posteriormente, para evitar novas guerras e garantir o bem-estar e a segurança pública, o rei criou uma organização, e essa organização é a União. Eles trabalharam por Ok. mais de 200 anos para a paz e estabilidade. Eles são supostamente gentis e bons. Supostamente. Então, por que alguém como Blake fugiria? Porque mendigar é ruim? Mas ele se dá bem com o supervisor local. O que está certo é que o abrigo e a União não têm uma boa relação. E por algum motivo, o abrigo está mantendo aquilo que aconteceu naquele dia como um segredo. O que exatamente eles estão escondendo? Após ler esse livro, enquanto limpa a biblioteca, vemos o garoto circulando a sua mana. Ainda não é um estágio completo, mas Tá fazendo mover núcleo. enquanto circula a mana se tornou manejável. Antes, quando fazia recados, eu sentava e respirava a mana confortavelmente. Mas agora, Tá a upando. situação mudou. Treinei para poder circular mana enquanto me movimento. Graças a isso,
Eu consigo circular a mana enquanto eu estou movendo ou até mesmo lendo livros. Mas a concentração de mana ainda não aumentou. Por que a mana se espalha e nunca se junta? É uma pena, mas vamos tentar devagar, passo a passo. Em um outro momento, vemos as crianças reunidas. Se juntem. Uma outra mulher aparece ao lado de Amy. Tudo bem. Hoje, Essa é dona da... quem deveria anota ser? isso? Olhando para a condição de... Rapaz, anota isso daí. Olha essa coisa daqui. Será que é a mesma que o Prata tinha? Amy. Tudo bem. Hoje, quem deveria ser? Olhando para a condição de hoje, Theo, Lily, Noah e Rowan. Sim, não posso enviar você, que acabou de sair do livro de conto de fadas, para a sessão de leitura ainda. No entanto, se você estiver aqui, com certeza fará bonito. Igualzinho. Então, hoje, absorva o clima e observe. Obrigada pela sua consideração, vice-diretora. Ok, tudo bem. Os indivíduos nomeados, por favor, troquem suas roupas e se juntem no salão de recepção. Finalizou com os livros de conto de fada. Isso não é injusto? Vocês, caras. Sabia Rowan, que ia acontecer alguma coisa. Você está muito bem. Obrigado. Theo, você A também ajuda do grupinho deu são maneiras. Interessante. está ótimo. Rowan, você pode se sentar lá, tá? Vemos as crianças e algumas pessoas sentadas a uma mesa. Amy então diz: Se preparem, os convidados chegaram. Assim que as mulheres entram, uma delas nota Rowan. Nossa, é você. Essa mulher em questão é uma das que doaram para Rowan enquanto ele estava na rua. Ah, verdade. É bom te ver aqui. Eu sempre fui grato pela ajuda que você me deu naquele dia. Como você esteve? Eu estou feliz em vê-lo. Ai, meu Deus. Lady Caroline, você conhece o nosso Rowan? O seu nome é Rowan? Eu o vi pedindo esmola no cruzamento de Bree no inverno passado. Ele era bonito naquela época, mas agora está indo Rapaz, isso aí gosta de CP? Coisa bizarra. melhor. É graças ao apoio de vocês. Rowan também aprendeu a ler aqui. Minha nossa, se é assim, poderíamos deixar o Rowan fazer a leitura do livro hoje? Na verdade, Rowan estava apenas planejando observar hoje. Sério? É uma pena. Eu realmente suando gostaria frio. de escutar a sua voz. Bem, então Já ouviu? você gostaria de tentar o último capítulo apenas como um teste? Sim, eu amaria. Vamos fazer isso. Um pouco depois, Rapaz. vemos Rowan lendo Corada. e as mulheres impressionadas. Eu não esperava nos encontrarmos novamente assim. Não convidei essa lembrança, mas ela se recusava a Qual disso? partir. Nem eu entendo o que desencadeou isso. Foi como um rio encontrando seu curso. Inevitável. Eu não queria isso, mas acho que meu coração não estava sob meu controle. Então, eu decidi simplesmente dizer isso. Eu gosto de você. A leitura encanta as damas. Enquanto lê, Irmão, não pode isso não, moças. Não pode isso. É uma criança, não sei se vocês notaram. Criança. ele pensa. Colocar mana no som, isso é difícil. Ele continua a ler. Verde, surpreendida pela confissão impassível do Duque Woodger, mal ousava erguer os olhos, e quando fez, rapidamente os baixou novamente. A expiração fraca escapando como um suspiro, o som das lágrimas escorrendo pela pele, o som da mordida no lábio inferior, até os diferentes batimentos cardíacos de cada um. A sessão de leitura finalmente termina. Foi um momento muito gracioso, uma leitura verdadeiramente bonita. Muito obrigado. É tudo graças à ajuda da senhorita. Como você Rapaz, fala tão bem. Posso calmando. ouvir sua leitura novamente amanhã? É claro, vou preparar mais. Olha, Em tá no outro nível dos momento, outros. O vemos novamente na biblioteca. Ultimamente, o meu corpo está utilizando o fluxo de... Entendi. Pô, por um momento pensei que essa parada aqui que ela tá em pé era uma mesa que ela tinha puxado e já tava usando a mesa como apoio. Já ia ser expulso. Mana, Ele pega alguns livros até encontrar um outro. o outro livro que talvez ajude. Entendimento... Entendimento Ok. do sexo? Blake Meu Deus! Irmão, isso aí não é pra ti, não. aparece em suas costas. Ei, você me assustou, Blake. Ele diz isso, mas claramente não está assustado e sabia que Blake estava vindo. Não finja que você não está interessado. Você está na idade onde começa a ficar curioso sobre as coisas.
O que você tá falando? Ah, não é nada. Eu só escutei que você arrasou durante a leitura de doação ontem, não foi? Eu fiquei Então as notícias ainda chegam ao Blake. Interessante. Maneiro. desapontado que eu não consegui escutá-lo diretamente. Eu escutei que você estava lendo na biblioteca, então eu vim pra ver sua cara. Você estava trabalhando. É, verdade. Eu estive um pouco ocupado ultimamente. Tá acontecendo alguma coisa? Bem, você sabe, aqueles caras que estavam te perseguindo mais cedo? Eles começaram a incomodar de novo. Então eu Ixi. estou planejando lidar com eles junto dos administradores. A Ok. união. Pensa o garoto antes de falar. Se Blake está envolvido, então aqueles caras vão ter uma lição. O quê? Será? Escutar você falar isso faz eu me sentir um pouco melhor. É Porque tu tinha falado que os outros caras eram mais fortes que ele. Pelo menos tinham mais mana. uma vergonha que eu não irei conseguir comparecer à leitura de amanhã. Mas, enquanto ele fala, Rowan Vai prometer e por isso vai morrer. Certeza. pensa. De acordo com o que eu li da última vez, Blake Pera, o Fox não devia, provavelmente é não um devia estar nos dois olhos? Já que ele tá olhando, ó, tá vesgo. Não entendi. vilão, mas ele é gentil comigo. Então, eu deveria chamar ele de uma boa pessoa? Após pensar isso, ele chacoalha sua cabeça e diz: Está tudo bem. Outra chance irá aparecer. Eu estou sentindo que eu irei ler com bastante frequência. De qualquer forma, tome cuidado, Blake. Claro, claro. Apenas faça o seu melhor. E leia esse livro quando não tiver nenhuma sessão de leitura. Não desperdice sua energia. Então, Meu Deus, estou não fala partindo. isso A não, pô. União e Blake. Como seria uma batalha Uma entre criança. aqueles que dominaram a mana? O quão forte eu sou agora? Será que eu estou à altura? O garoto coloca a mão em seu peito e começa a sentir a mana. Após isso, ele segura o livro e o parte no meio sem qualquer dificuldade. Devia fazer isso não, irmão. Eu sei que é um livro de parada que não é pra ti, mas essa academia vai te bater, no mínimo. Ah não, que desperdício. Após isso, o vemos bater em uma porta. É você, Rowan? Entre. Pô, mas pra eu conseguir rasgar um livro no meio, porra. No mínimo é forte. Vamos pegar um livro da mesma grossura, mais ou menos. Não dá, não dá. E pô, esse aqui é um livro que eu gosto muito. Não sei se já leste, recomendo muito a leitura. Esta aqui é a versão em quadrinho, mas pô, é uma leitura absurda, recomendo bastante. É absurdo. Definiu muita coisa que existe hoje em dia naquele livro. Pô, e previu muita coisa que acontece hoje em dia também no livro. Muito maneiro, eu recomendo muita leitura. Por que a senhorita deputada me chamou? Bem, é porque Vemos as moças irritadas. hoje Rowan vai ser o leitor principal, certo? E por favor, deixe-o ler sozinho se possível. Eu não quero Rapaz, já nenhuma acho que voz não tanto distraindo. assim. Ele irá, certo? Eu farei o meu melhor. Após se lembrar desse encontro com as moças, ela diz: E foi assim que isso aconteceu. Você acha que você consegue fazer? Sim, eu irei tentar. Não se preocupe, senhora deputada. Tudo bem, foco. Como todos vocês provavelmente ouviram, nós temos um anúncio especial para os leitores de hoje. Hoje, o leitor especial é Theo. Eu? Sim. Vamos todos parabenizá-lo. Eu achei que seria Rowan. Parabéns, Theo. Obrigado, Rowan. Você é ótimo lendo, então você chegou a um lugar ótimo em pouco tempo. Tome cuidado. Tá Vendo começando a sentir inveja, será? Theo partir, Rowan pensa: Ele era um bom garoto. É um pouco lamentável, mas a saudade não durou muito. Vemos o garoto em um novo momento de leitura. Ah, ele foi escolhido pra... Entendi. Aí mesmo. Você Eu vim dotado. porque eu queria segurar a sua mão. A saudade é algo inevitável. Ainda havia tantas coisas que eu não tinha dito. Então, A saudade passou rápido, já que ele esteve muito ocupado lendo alto para as pessoas que procuravam por ele. Por que a voz com o narrador? Será que é o narrador que tá lendo? Tem algum detalhe disso? Parecia ser o nosso prato falando. Rowan, você terá que ler de manhã e à tarde hoje. Está tudo bem para você? Será que envelheceu já? Então, isso significa que eu terei que fazer 2 vezes por dia? Será complicado, mas o que nós podemos fazer? Ler é complicado? Rapaz. Todos querem te ouvir ler. Eu estou realmente grato por isso. Eu estou feliz que todo mundo goste. Mas, quando eu termino de ler, fico tão emocionalmente esgotado. Será que posso sair para tomar um ar fresco durante os intervalos? Ah, pode, à vontade. Mas não ultrapasse o limite do quintal. Entendido. O vemos do lado de fora.
Lá, ele É cada fecha vez recebendo mais regalias, né? seus olhos e começa a sentir o fluxo de mana. Vai ultrapassar o limite, né? Marcar as posições dos músculos, juntas e ossos. Como descrito no livro, ligue-os com linhas como se rastreasse vasos sanguíneos. E ao longo desse caminho, faça a mana fluir através. A coisa mais importante é força de vontade. Para a mana se mover com o corpo, não basta o pensamento. É necessário uma vontade férrea. Vemos um forte brilho aparecendo no local e em seguida Rowan, com uma energia saindo de seu corpo. Todo o resto está bem. O verdadeiro problema é a concentração de mana. Será que o defeito está no recipiente que é meu corpo? Eu não deveria me apressar. O mais importante é garantir que eu não desenvolva fraquezas no uso da mana como outros. Quando Ok. Blake me levou para o abrigo, eu já consegui andar quase sozinho, já que até mesmo o lado da União não conseguiu continuar perseguindo. Eles devem estar completamente exaustos. Parece haver uma fraqueza comum ao usar mana armazenada. Mana armazenada, ligação. Existe algum modo de usar mana externa como se fosse minha? Rapaz, vai ser o Arthur do The Beginning. O Arthur do The Beginning faz isso. Eu realmente emiti som imbuído com mana, não foi? Com aquele som, eu até afastei a mana externa. Se eu pensar sobre isso, deve ser possível se tiver forma ou peso, certo? Rowan tenta executar a técnica e consegue. Eu sabia. Dessa vez, a leitora especial é Lily. Vamos dar uma salva de palmas. Finalmente deixou de ser o Parabéns, nosso Lily. prota. Fique segura lá fora. Obrigada. Bem, você tem alguma coisa pra falar? Rowan, eu Quer namorar? Mas é estranho. Rapaz, o nosso Rowan tá avançando. Lily também é boa, mas eu não achava que pulariam Rowan. O diretor não o deixa ir. Você não conhece a história da galinha dos ovos de ouro? Ah, então estão mantendo ele porque ele dá lucro. Rowan. Me desculpe, Lily. Você pode falar novamente? A garota corre. Rowan começa a pensar. Eles Coitada. dizem que quando você sai, você vai para uma boa família. Então eu poderia ler novos livros e experienciar um mundo diferente. A parte dos livros ainda tem bastante aí que tu não leu. Provavelmente é uma biblioteca, tu não vai conseguir ler 200 livros tão rápido. Se bem que tu leu 3 livros em um dia. Aí, rapaz, é complicado. O cara tá evoluindo muito rápido. Talvez eu até encontre uma pista sobre a acumulação de mana. Eu não sei quando isso irá acontecer, mas eu estou um pouco curioso. No próximo dia, atrás Vai do começar a prédio escrever? principal, vemos Rowan utilizando mana, girando um lápis no ar. Isso é fácil agora. Tudo bem, se eu continuar praticando desse jeito, Vai criar um Rasengan. aquela pessoa, o mestre da casa que me trouxe aqui. O rapaz pula o muro e cai na frente do garoto. Ah, merda! O que tá acontecendo? A mana dele tá sumindo. Com licença. O outro rapaz também Vai pula o atacá-lo. muro. Caramba, o que tá acontecendo? Aqueles bastardos da Perdeu União. um braço? União? Ei, você! Só finja que você não viu nada e volte pra dentro. Ah, sim. O que é isso? Alguma coisa Menino parece marinheiro. De repente, vemos Amy entrando em uma sala e gritando. A leitura da tarde está cancelada. Todo mundo, volte para os seus dormitórios. Nós também mandamos os patronos embora. Apenas faça como mandado. E Estamos Rowan, sendo atacados? se prepare. Você será o leitor especial. Vemos Rowan aconteceu? se trocando. Ele se lembra do que foi dito e pensa. Amy, a sua expressão está diferente da de costume. Foi a União que deixou o gerente de dormitório desse jeito. Isso provavelmente tem a ver com o cancelamento repentino da leitura patrocinada. Eu não tenho Justo. certeza, mas, senhorita Amy, nós iremos direto ao patrono? Está definitivamente acontecendo alguma coisa no abrigo. Pô, mas esse carinha pode até ser órfão, mas ele tem uma carinha de herdeiro, desgraça. Senhorita Amy? Olho de cor sim. diferente, brilhante, cabelo mais claro do que a luz, Me siga. rapaz. A adoção foi requerida pela Lady Caroline? Todo no suéter. Não, foi outra pessoa. Não é suéter, é... sei lá o nome disso. Quem foi? Amy fica quieta. Os dois caminham entre árvores e chegam em um outro local. Abrigo de emergência fugindo? anexo. Nós chegamos. Esse prédio está repleto de mana escura e turva. Bem-vindo, Rowan. Estamos com pressa, então vamos direto ao assunto. O rosto da senhorita Amy. O garoto entra no local e que tá Amy fecha a acontecendo? porta.
Lá dentro, ele caminha Vendeu seguindo ela? o homem. Achei estranho o prédio não ter janelas, mas isso é mais sombrio do que eu imaginei. Por Vai minhas mesmo? dúvidas, Tá cheio de mana sombria. E depois já não. Será que é sombrio? Porra! melhor não baixar a guarda. Será que precisamos fazer isso agora? Quando estamos prestes a fugir? É a voz do vice-diretor. Se quisermos resgatar pelo menos isso antes de sairmos, temos que fazer. O maldito ritual tem essas condições. Que escolha temos? Ixi, vão usá-lo pra Apenas alguma se coisa. sente naquela cadeira lá e comece a ler. Ok. Fugir? Eles estão fugindo da União por causa do incidente anterior? O ritual. O que seria isso? Eu deveria Algo ler pra esse livro? sacrificar. Ele se senta na cadeira e coloca o livro em seu colo. Ao olhar para frente, ele encontra uma escada caracol. De qualquer forma, o que é esse buraco? Alguma coisa está lá embaixo? Mana? Eu nunca vi uma quantidade de mana tão grande antes. Vixe. A Comece. bateria, será? A leitura Algo assim? deve iniciar. Escutando a ordem, ele inicia. Sob os relâmpagos que penduravam no maldito céu, Artel fixou os olhos no rosto Foi mal. Eu só tava querendo tentar simular um relâmpago, só não consegui. do homem deitado na cama. Enquanto lê, ele pensa. Naquela cavidade, senti uma massa enorme de mana, mas isso é anormal. Ao mesmo tempo, percebo mana invisível imensa. Ele continua a leitura. Foi um encontro repentino, mas por isso mesmo, puderam ser mais sinceros. Enquanto lê, ele percebe. Eu estou sendo inundado por emoções. Alegria. Vou me arrepender. Solidão. Raiva. Alívio. Tristeza. Luto. Quanto mais ele lê, mais ele nota. Essa massa de mana é a que houve a leitura especial. Enquanto ele segue lendo, Bizarro. ele continua Mas não notando. houve. Vemos uma energia Será que tá saindo de citando seu alguma corpo. coisa? Onde esteve por todo Parece. esse tempo? Minha fé estava à beira de um colapso. O que está acontecendo? Quanto mais eu leio, mais a mana do meu corpo é sugada para o poço. Não, Vixe, tá sendo eu roubado. não posso deixar toda a minha mana ser drenada para aquilo. Eu tenho que aguentar. O abrigo está correndo. A união chegará em breve. Vamos focar. Eu tentarei absorver a mana flutuando ao redor e controlar o fluxo. Ele começa a importante. absorver a mana. Mas, em meio à mana normal, aquela mana obscura também está sendo absorvida. Será que De vai repente, vemos uma fazer enorme alguma coisa? orbe em volta do garoto. Eu consegui. Eu posso controlar completamente o fluxo de mana agora. Ao pensar mais de um nisso, power-up. ele continua a ler. Chegue um pouco mais perto. Viridius falou com uma voz tremendo. O cara Após ser quase morreu bem-sucedido e em conseguiu controlar um o fluxo power-up de por mana, isso. ele apenas tenta ganhar tempo. Agora, eu só preciso comprar um pouco de tempo. Se eu não sentir uma mana nova aproximando, isso significa que a união não chegou nesse prédio ainda. Vamos arrastar essa leitura o máximo que eu conseguir. Ele não parou de ler por muito tempo? Esse livro sempre foi tão longo? Não é? Já deveria ter dado frutos agora. Não pode ser. Preciso verificar. Eu vou com você. O diretor e seu grupo começaram a se mover. Eu consegui tempo suficiente? De repente, Não sei. todo o local treme. Ele olha para a porta e pensa. Eles estão aqui. O rapaz que o trouxe tenta bloquear a porta. Aqueles tolos estúpidos. O quê? Todos eles foram para o subterrâneo? O que no mundo tem lá embaixo? No subterrâneo, vemos uma pessoa sendo agredida. Iger, o que é isso do nada? Seus ratos, o que vocês fizeram de errado? Vocês devem ter aprontado alguma se estão tentando correr. Não sou... O garoto desce as escadas sem ninguém notar e ao chegar lá embaixo... Meu Deus, que coisa encontra uma bizarra. escultura feita com pessoas. Uma árvore? Não é isso. É um sacrifício. No centro da escultura, ele encontra a imagem de Pauline com uma espada enfiada em seu peito. Ao ver essa imagem, o garoto entra em choque. Segundo trava Mamãe pra Pauline? conta. Ei, seu ratinho. Iger, o que diabos é isso? Por que todos os diretores estão mortos? Ah, Blake. Bem, eles estavam aprontando e... Aprontando? Eles de repente correram. Então eu segui eles e encontrei isso. Bem, mas o quê? Por que tem frutas assim? Eu trouxe Rowan aqui para fazermos pelo menos mais uma fruta antes deles chegarem. Mas de alguma forma acabou desse jeito.
Eu não sei o que aconteceu com ele. Blake caminha até a estátua e retira sua espada. Ixi, vai dar Blake. bosta isso. Por que o espadachim não tem nenhuma espada? Bem, eu tive que usar em algum outro lugar. Assim que Blake retira a espada do peito da suposta estátua, vemos as entranhas e sangue escorrendo. Rapaz. Rowan, sem conseguir se controlar, levanta Vai sua quebrar. mão, pega o braço do homem que está o segurando e o abre no meio. O Rapaz. homem solta um grito. Vira sucuna e só no Blake cut. olha para trás sem entender o que cortada. está acontecendo. O quê? Assim que ele se vira, ele encontra o garoto extremamente Oxe, virou Killua. irritado. Parece muito e com Killua uma nessa energia cena. extremamente forte exalando de seu corpo. Blake, sem entender, apenas questiona. Mas, o quê? O outro homem cai no chão e ele começa a falar com Rowan. Eu acho que os laços afetivos não eram só pro show, mas isso é mais do que eu esperava. Parece que você despertou para a mana? Rowan apenas o ignora e caminha Rapaz, até virou a Killua pilha de mesmo. pessoas. Só deu teleporte. Ele as encara, levanta sua mão, toca no rosto de Pauline enquanto chora Fofo. e em seguida estende sua mão em seu peito Vai e reviver? começa a manipular sua mana de alguma forma. O quê? Por que ele está chorando? Sangue? O que são essas memórias horríveis? Em meio a chamas e desespero, A ele memória dos encontra que uma pessoa em pé. fizeram ele isso. encara até essa pessoa virar para ele. Hã? Esse é... Sou tu. eu? A memória se desfaz. Oxi. Mano, é memória, previsão, isso daí? Isso é futuro? Só mais um pouco. Eu não sei o que é. Ou será que é o pai? Mas algo está aos poucos se infiltrando. Mana familiar, quente, que eu senti falta. Essa memória. Certo, eu esqueci. A alma Rowan, dela. Você só estará verdadeiramente sozinho quando este lugar estiver vazio. Se você se agarrar àqueles que partiram, isso significa que você nunca está realmente sozinho. Se você se agarrar a quem já se foi e olhar com calma para dentro, vai enxergar o quanto eles se importaram e te sentimental. amaram. Como eu olho para dentro do meu coração. Feche seus olhos e sinta. Feche seus olhos e olhe dentro do seu coração. O garoto faz isso e começa a sentir algo. Essa mana está me falando para não perder o que é precioso. Mesmo que o tempo tenha parado, as memórias e o amor da mamãe Pauline serão eternos. Suponho Legal. que a reunião emocionada acabou. Rowan Ela não teve memória da família antiga dele, que pelo que foi mostrado aqui, pelo que eu entendi, todo mundo morreu. Vemos Blake apontando uma Botou espada errado. para seu pescoço. Eu só esperei porque era você. Eu queria levá-lo, já que você parece ser mais esperto do que parece. As coisas acabaram dando errado graças àqueles idiotas. Mas, bem, talvez você me deixe perguntar: quer vir comigo? Ou você morrerá Contigo pra quieto ao onde? invés disso? Seria um desperdício te matar. Com esse nível de habilidade, você seria bastante útil cedo. Onde você está indo? Provavelmente sendo despachado para outra fazenda. Você cuidará daqueles que irão se tornar árvores. E também crescer árvores como a na Meu sua Deus! frente. Você trabalhará para mim. Em termos mais simples, você Irmão, vai tu se vai tornar morrer. parte do Rattle. Rattle? É o grupo a qual eu pertenço. Nosso líder cultista planeja mudar o mundo com magia sombria. E nós somos seus servos leais. Então, você fará a árvore? Que cara assustadora. Você acha que Olha quem fala, irmão. Tu acabou de fazer uma árvore de seres humanos. Tu ainda quer... eu tenho esse tipo de poder? Eu apenas observo as criações dos altos sacerdotes com interesse. Mas você Interesse? vem ou não? Tu gosta? Não temos mais tempo. Não vou. Então, eu não posso ajudar. Blake, com sua espada, tenta atacar o garoto. Rapaz, o cara é o Mas assim Killua. que isso acontece, Só não é Didinho? vemos uma energia sendo emanada do corpo do pequeno. O quê? Parece Eu não eletricidade. consigo mover a minha espada. Rowan segura a Só não é lâmina Didinho com mesmo. apenas 2 dedos. Rapaz! Você matou a mamãe Pauline? E se eu tiver? Você irá se vingar? Se isso for verdade, eu não te deixarei viver. Assim que ele diz É muito isso, inocente, mas a mana porra. sai de seu corpo e destrói a lâmina da espada. Mas o quê? Com um movimento de sua mão, o Vixe, garoto cortou. corta um braço de Blake. Ele cai no chão e Rowan diz: Eu te falei para esquivar. O quê? Seu filho de um...
Antes dele terminar de falar, Rapaz. Rowan faz mais um movimento com É o seus Sukuna dedos mesmo. e Só vemos vá, outro vum, corte, vá, vum, dessa vum. vez Rapaz. atingindo a boca de Blake. Espero que você não se sinta tão violado, já que Oi, essa palavra não era pra ser usada não, irmão. você trouxe isso para si mesmo. Eu nunca perdoarei pessoas como você. Com mais um movimento rápido, ele parte Blake no meio. Até agora o único que foi ter o protagonista ser sensal, não ter personalidade. Mas do resto, O homem cai no chão. sei que ela é uma e ele criança, mas escuta pô, alguma falta coisa. personalidade. Uma luz está vindo lá de baixo. Não são apenas uma ou duas pessoas. Procurem em toda a área, sem deixar passar nada. Sim, vice-capitão. Não, ok, são Vemos pessoas boas o mesmo. vice-capitão Oscar, da divisão da fé da União. Ao ver o garoto, ele pensa: hã? Uma criança? Habilidade interessante. Telecinese? Perdão? Você aprendeu magia do Ethel? Magia? Eu nunca aprendi. E eu não sou de Rethel. Nunca aprendeu? Então a sua mana... Eu sou autodidata. Isso é ridículo. Mas parece que ele não tá mentindo. Ele é um pouco suspeito, mas só falou imediatamente. Entendi agora a parte do... Até o dia que ele descobriu os segredos. Faz sentido agora, realmente tem muito segredo aí. Pensa, Oscar. Eu sou Oscar, o vice-capitão Mas personagem engenheiro, tu nunca mais vai lembrar desse cara. da divisão da fé da União. Qual é seu nome? Eu sou Rowan. A divisão da fé lida com inteligência e reconhecimento usando espadaria harmonizada, certo? Você tem um distintivo dourado, então é do 5º posto, certo? Nunca vi uma criança como esta antes. Não estou errado, estou? Primeiramente, vamos para o lado de fora. Sabe de tudo, Você mas consegue tirar ao mesmo tempo não sabe de aquela nada. espada? Rowan, manipulando a mana, mexe com a Pô, lâmina da o problema é o cara de empático desse cara. Não tem graça. espada. Oscar, observando, Tem 2 erros nesse protagonista. Primeiro, não é burro. Segundo, ele não tem carisma. fica impressionado. É incrível. Esse tipo de mana para alguém de apenas 10 anos. Vice-capitão, eu tenho algo para reportar. Pelo jeito, a árvore foi criada menos que 2 horas atrás, mas o feitiço parece incompleto. Incompleto? Se tivesse sido feito por um alto sacerdote, deveria pelo menos ter traços. Talvez o pai Sion esteve aqui antes de nós. A condição da fruta também está estranha. Nós precisamos descobrir exatamente o que Fruta? Que seria aconteceu. isso? Observando a árvore, o garoto começa a falar sozinho. Me desculpe, Tel. Eu deveria ter brincado mais com você. Lily, quando você saiu, eu deveria ter sido mais gentil. Vice-capitão, você viu muitas árvores como essa? Sim. Você provavelmente irá para mais fazendas, certo? Surpreendente. Pensei que ele estaria consumido pela dor. Ao pensar isso, Não ele tá. responde: Só tá tentando esconder. destruir as fazendas do Ethel é a missão da nossa união. Ao responder, ele continua a pensar. Sua voz soa estranhamente fria para uma criança. É isso que é Mas bizarro. uma coisa é certa. Então, O pior é que ele não passa da linha do frio e começa no manipulador. Aí também não fica interessante. Ele fica no meio. É só apático. Aí complica, irmão. Não tem pra ter personalidade assim, não. Quem é que vai identificar contigo uma pessoa? Não. Esse cara, olhinho pra baixo, sei lá. você poderia me levar com você? Uma resolução visível e feroz emana dele. Ele não está imune ao choque. Apenas não é do tipo que externaliza. Pensando isso, ele vira suas basicamente. costas e diz: investigação vem primeiro. Nós iremos decidir o que fazer com você depois. Me siga. Enquanto caminhava, ele passa ao lado de 2 corpos que estão no chão e encontra o mesmo broche que foi apresentado no dia em que ele foi entregue ao abrigo. Verdade. Vamos juntos, vice-capitão. Nenhum dano ao pilar da fé. 13 confirmados mortos do lado de Rethel. 3 mortos do lado do abrigo. Estimativa de 2 fugitivos. Parece que os altos sacerdotes e líderes apenas participaram da preparação do ritual inicial. A causa do colapso do ritual é desconhecida. Nós pedimos suporte para a 4ª Divisão de Estabilidade para mais detalhes analisados. Isso conclui o relatório. Bom trabalho. Rowan, onde você se sentia melhor aqui? Na biblioteca. Então eu acho que deveríamos ir para lá. Essa conversa talvez leve um tempo. Lidere Ok. o caminho.
Vemos os dois na biblioteca. Olhando Interessante. pela biblioteca, A paz parece que não há espadona. livros sobre cultivação de mana ou uso de magia. Então, como você aprendeu por conta própria? Eu apenas descobri. Apenas? Sim, eu sou bem inteligente, sabe? Eu posso dizer que você não está mentindo e que você é bem inteligente. Bem, então, vai e me diga. Pô, mas faz algum testezinho pra ver qual é o nível do O que cara. aconteceu com você Ó, pra até ver agora? como ela O descobriu. garoto acena com a cabeça e começa a contar. Tudo começou quando eu cheguei ao abrigo. Ele conta E antes disso, não vai falar nada não? Da tua família? sua Rapaz. história e conclui. E é por isso que eu acredito que foi mamãe Pauline que me deu esse poder. Entendo. Após escutar, Oscar pensa. Mesmo que ainda tenha muita coisa que não faça sentido, uma criança que nunca treinou cultivação de mana facilmente matou Igor e Blake. Eu sei bem quão habilidoso Blake era. E além disso, parece que essa criança também quebrou o ritual preparado pelo alto sacerdote. Até mesmo agora, usando telecinese sem um feitiço ou magia. Tá com isso Ele aqui não agora, tá agora que eu parecendo vi. nem um pouco exausto. Não tem como um talento tão grande ter passado despercebido. Então, eu posso perguntar agora? Ah, vá em frente. O que é a árvore? É um dispositivo de ritual de magia negra criado por Ethel. Criado É pra criar baseado em maçãs. vida humana. Ambos os perceber. diretores e Rethel estavam falando sobre frutos. Eles crescem nessas árvores? Sim, absorve a mana e forma um cristal. Isso é o fruto, já que é uma forma condensada da mana, que serve como fundação para a vida, é extremamente precioso. Esse aqui é aquele no qual você estava no processo de fazer. As pessoas sem comem mana. isso? Sim, pode aumentar instantaneamente a reserva de mana quando comido. Também tem um alto interessante. preço no mercado negro. Faz Por que sentido. eles usam leitor? Alguns Porque querem mana. rituais mágicos requerem certas condições. Nós acreditamos que lendo ajuda a estabilizar a árvore e melhorar a qualidade do fruto. Olhando para trás, na hora em que estava lendo, a árvore não era muito diferente das pessoas que escutavam a leitura. É quase como se estivesse absorvendo toda a história. Eu suponho que fique estável, até porque, antes de serem uma árvore, eles eram pessoas com corações. Esse é um bom insight. Nós também estamos partindo dessa perspectiva. Eu Deixa o posso like. continuar as perguntas? Já. Claro. O que é telecinese? É um tipo de magia. A Uma fazenda magia sem saber o utilizada que é. para mover objetos usando mana. Assim como você está fazendo com essa ponta de espada. Ah, então isso também entra na categoria de mágica. Eu ainda não sei muito sobre magia. Observando o garoto brincar com a lâmina, ele pensa. É apenas level 1 de telecinese, mas Isso é ainda nível 1? assim, ele é excepcional. Você disse que você tem 10 anos, certo? Ah, sim. Você disse Tem que queria vir 9. com a É gente. que perdeu o... Como é que eu ia dizer? O conceito de tempo, como não tem aniversários. Ok, faz sentido. Mas eu estou curioso. Você já foi traído pelas pessoas que te trataram bem. Por que você Realmente? confia na união? Eu não confio totalmente em vocês, mas, Só quer sobreviver. baseado na minha intuição, o vice-capitão Oscar parece ser uma boa pessoa. De alguma forma, você parece brilhante e claro. Eu? Brilhante, claro? Realmente. Pensa ele. O cabelo é. Então, você está disposto e confiando em nos seguir brilhante também não é. baseado nisso? Isso não é um pouco descuidado? Eu sou bom em ler pessoas. Ainda assim, Rapaz, não se duvido. juntar a nós não é uma decisão que possa ser tomada tão levianamente. Mesmo se eu te garantir permissão, nós não podemos deixar alguém de fora interferir nos assuntos da união. Eu estou Eu não quero. faltando em habilidade. Eu posso usar tanto mana quanto telecinese. Ouça claramente, Rowan. Existem confiança. coisas mais importantes que habilidade. O garoto fica triste. Ah, Não, Rowan. O que eu quero dizer é que não tem algo errado com manipulada você. da desgraça. Ela Abrir tá falando isso sem perceber, inclusive. Exceções não é fácil. E além disso, você é muito jovem. Idade é mais importante que habilidade? Ao escutar o questionamento, Oscar É, muitas vezes sim, é mais importante, pô. Tu tens a habilidade de conduzir um carro, mas tu tem 14 anos. Então não deve acontecer. Ponto final. Portanto, tens a maturidade para isso. espanta. Claro, o seu talento mágico é praticamente no level de um gênio.
E não tem como negar o fato de que ele derrubou tanto Igor quanto Blake. Mas isso é um assunto separado. Após pensar isso, ele continua falando. Independente de habilidade, a União enfrenta constantemente inúmeras decisões. E essas decisões, em geral, vêm de experiências extensas. Exato. E experiência Falta é a maturidade mesma pro cara. coisa que os anos que você viveu. Então, porque me faltam as duas coisas, você está dizendo que meu julgamento é imaturo? Escutando isso, ele pensa. Exato. Não cheguei a esse ponto, mas Mas provavelmente é no mínimo. Não tem como tu adquirir conhecimento de batalha, conhecimento estratégico, se não participaste de batalha e não criar estratégias. Simples assim. em seguida diz: Não necessariamente. Eu só conversei com você por algumas horas depois de tudo. Tudo bem. Pense nisso como uma entrevista. Por que você matou Igor? Ele só segurou sua cabeça, não? Ele já tinha matado o diretor e sua mulher, e ele estava agindo como se fosse esmagar a minha cabeça em sequência. Então eu não podia esperar. Mas no fim, você matou 2 pessoas. Você pode dizer Rapaz, que de outros representação visual pensamentos interessante. influenciaram suas decisões? Diga, o seu ódio não nublou seu julgamento? Eu não tenho a intenção de negar as atrocidades que fiz em um momento de emoção. Isso é um fato imutável, e eu O cara é muito aceito as certinho. consequências das minhas ações. E nem dá pra julgar porque ele não tem muita interação e todo o conhecimento que ele tem vem de livros. Então o livro vai ter tudo certinho. Então não tem um vocabulário normal, tem um vocabulário extremamente formal. Ainda assim, eu acho que o ódio Inclusive eu, quando era mais criancinha, eu tinha um vocabulário muito formal, tinha dificuldade em conversar com outras pessoas. Por isso, na altura, acho que sofri muito bullying por e a isso. tristeza me Eu digo acho porque eu não me lembro nada da primeira à quarta série. ajudaram a fazer um julgamento mais claro. Quais eram as bases do seu julgamento? Houve muitos que caíram vítimas de suas mãos. Mesmo que eles se arrependessem, não restava ninguém nesse mundo para perdoá-los. E além disso, eu não tinha o direito de dar-lhe essa chance. Mas você tem o direito de matar? Já que ele tirou a Rapaz. vida de outros, eu achei que seria justo. Aqui vem começar a parada de moral, né? Vamos ver como é que isso vai ser trabalhado aqui. E acontece de eu ter o poder para fazê-lo. Ainda assim, é verdade que eu matei uma pessoa com meu próprio julgamento. Uma Se que eu alguém gostava me de pedir ti. para levar responsabilidade por isso, eu não vou dar nenhuma desculpa. Então, era realmente necessário matá-lo? Alguém tinha que fazer. Não é por isso que a Rapaz. união existe? A resposta espanta Faz Oscar. sentido. A única Mas tu não sabia da existência dela, então não pode usar isso como justificativa, porque não fizeste isso pensando na parada. União é uma organização criada para cumprir seu propósito fundamental com base em valores supremos. Mas, na E tá realidade, dando desculpinha. o ideal que a Quer dizer, desculpa, por que não? Tá argumentando muito bem, isso é que é o problema. União sonha, Tô ficando com medo desse prato. onde olhar para o céu traz paz no coração. É a paz e a estabilidade de um mundo onde a esperança existe, Será mesmo mesmo? para as próximas gerações. Um propósito que pode nunca ser totalmente alcançado, mas que Normal. eles carregam sobre os ombros. De certa forma, essa é a razão da união existir. Não seria exagerado dizer que todo o sentido da união está contido nisso. Eu daria nota alta por essa percepção e respostas calmas, mas não é uma resposta que se esperaria de alguém daquela idade. Após Realmente. pensar, ele pergunta: Já ouviu falar dos Grave? Grave? É que ele tem um amadurecimento rápido, não tem a empatia. Quer dizer, empatia talvez até tenha, mas não tem um desenvolvimento pessoal muito alto porque ele não interagiu com muita gente. Então ele não tem simplesmente essas paradas de crescimento pessoal. Não tem um motivo, não tem um objetivo, não tem nada. São aqueles que vagam Inclusive é por isso que esse personagem fica chato, porque não tem nada para nós conectarmos com ele. Nós já vemos que ele passou por muita coisa, mas até aí, tu, se ligares à televisão, vais ver um monte de pessoas sofrendo, não é? Por isso que vais ficar a achar eles importantes, vais lá diretamente tentar ajudá-los. Não necessariamente é isso. Ver a condição da pessoa e ter empatia, começar a imaginar como é que foi a vida da pessoa, isso é que nos faz ter realmente a empatia. Não é uma coisa momentânea que daqui a 15 segundos vai esquecer. por todos os lugares, ameaçando a paz e a própria existência do reino. Rattel é um deles. No momento, a divisão IST está trabalhando para erradicar as fazendas do Rattel espalhadas pelo território e reorganizar as filiais da União. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas se você puder ajudar,
as coisas podem mudar. Hã? Vai fingir essa pessoa pra entrar lá e vai acabar de dentro pra fora? Interessante. O que você quer dizer com isso? Vá até a União, prove suas habilidades e reconheceremos você como um de nós. Após dizer isso, ele Interessante. pensa: vamos ver se você consegue cumprir as expectativas. Do lado de começar de fora, baixo. vemos Oscar encarando seu grupo. Ele olha na cara de cada um Rafa! e diz: até agora, o abrigo Dungeon esteve explorando A vagabundos espada órfãos suja, que não meu tinham Deus. para onde ir, conluiando com a seita sombria Rethel para cometer o pecado grave de sacrifício humano. Então, com uma espada e tomo do reino, a União purgou os membros do cultos de Rethel. E agora, vista restaurar a ordem no abrigo Dungeon. Isso é tudo. Agora Sem fala questões, nomes normais pra... Pô, Dungeon é um nome muito bizarro. partimos para o oeste ao nascer do sol. 4ª Divisão. Ao chegar, realizem a transição e se juntem a nós. Siena. Sim, capitão. Observando a moça, ele nota: O fluxo de mana parece uma neblina ondulando em ondas. este é Rowan, Interessante. Geralmente elfos são relacionados a vento, faz sentido. uma testemunha do local Dungeon. Garantam que ele seja escoltado em segurança até a União. Eu recebi suas ordens, senhor. Eu sou uma corredora do Pilar da Fé, Siena. Olá, meu nome é Rowan. É o que eu falo. Personagens de elfos sempre têm esse nome que são mais clean, mais limpos, que falam. Parece que estás a supiar quando falas. Personagens mais ogros, que são fortes, mais resistentes, maiores, que têm essa imponência, geralmente têm R's, T's. Ruto, tu, pam, pum, P's, R's, T's. Geralmente é isso. Leva por Maneiro. volta de 2 semanas para chegar na União. É uma jornada longa, então se apresse e junte suas coisas. Está tudo bem, eu não tenho nada. Não haverá outra chance depois de partirmos. Se você Lembra tiver aquela alguma alfinha pergunta... de The Beginning After the End também? Não parece, não? Não sei se tu lembra já esta personagem aqui, lá The Beginning After the End. Ela não parece tanto, foi a imagem que mais parecia, então usei esta daqui mesmo. Por mais que pareça um emoji, mas enfim, vamos continuar. Bora seguir então. As faça agora. Corredora Siena, você por acaso é uma elfa? Uma Deu elfa pra ver, negra. né? Mas você Oxi. é bem brilhante. Eu achei que Alfa negra? Rapaz, tá diferente no mínimo. elfos negros talvez Parece meio Emma, mas negro? Rapaz, diferente isso aí. bem, escuros, sombrios ou alguma coisa do tipo. Ah, se a minha pergunta ou palavras foram rudes, por favor, me perdoe. Criança educada me dá raiva, porque eu era assim, desgraça. Deixa de ser educado, não. Tem que deixar de ser educado, irmão. Tu é criança. É só que Vai viver a vida. você é a primeira elfa negra que eu encontrei. Então você me pareceu um pouco misteriosa. Não incrível, mas misteriosa, hein? Isso provavelmente é por conta de sua linhagem sanguínea. Perdão? Bem, vamos partir. Te vejo na tem União, diferença nisso? Rowan. Estarei esperando lá, vice-capitão Oscar. E todo mundo, por favor, tome cuidado no seu caminho. Os dois partem em um cavalo. Não foi Após separados. cavalgarem um tempo, eles param e acendem uma fogueira. Aqui, pegue isso. Eu acho que a sua lâmina precisará. Eu estava me perguntando o que ela estava fazendo durante o acampamento. Então ela estava Interessante. fazendo isso. Muito obrigado, corredora Siena. Corredora, sou estranho. Eu deveria te chamar de nona, então? Também é um pouco estranho. Faz sentido. Bem, eu vou entrar na União Uma bainha pra uma espada quebrada realmente é diferente. em breve. Então, que tal eu chamar... Ah, ela tava usando isso pra cortar. Ok, pensei que tava fazendo Sukuna, andando corta com mana. você de Sumbai? Ah, tanto faz. O garoto começa a manusear a lâmina, É utilizando muito mais igual sua ao outro mana. prota do Du A também. moça Aquela olha professor vilão. e diz: O seu poder é realmente especial. É? O vice-capitão disse que é magia telecinésica. Eu acho que poderia parecer isso. Talvez é melhor fingir que é. Então, o que outra exatamente coisa? é minha habilidade? Eu nunca vi isso antes. Um poder que parece diretamente tocar e controlar mana, sem nenhum feitiço ou encanto. É um tipo de Realmente? poder que apenas elfos anciões tinham. Porra! Elfos anciões? A raça original que deu origem aos elfos, antes de se dividirem nas raças como a que eu sou hoje. Apenas pela cor dos seus olhos, dá pra dizer que seus pais não eram comuns. Ao escutar isso,
Ele abaixa seus olhos e pensa. Paisa, Em um outro momento, vemos os dois se aproximando de algum lugar. Rowan, aquela é a União. Os dois adentram. A União é dividida na área comercial e residencial. Recursos e raças de todos os lugares se juntam aqui. A União é a fortaleza mais poderosa do continente. Mas Interessante. não é só por causa dessas muralhas. Então, por quê? É porque os mais fortes do mundo se reúnem aqui. Pra Por quê? isso é chamada de a espada e o tomo do continente. Este lugar, Essa muralha aí foi inspirada em Attack on Titan, que eu um sei. quartel-general de forças militares, sustenta o reino, mantém os 6 ducados sob controle e protege. Acho que até o Rio pra fazer sentido ter uma cidade de porto. Não é portuária, mas uma cidade dessa era medieval não tem como levar água para os sítios, então para criar uma cidade tão grande tem que ter um rio. Acho que achei, está aqui para Chiquinho. Mas rio deságua aonde? Que não tem nada aqui na barreira. Protege os cidadãos dos Grave. Entendi. Cá estamos. Essa é sua nova casa. A porta de madeira é aberta e os vemos andando em um local. Uma pessoa aparece e Rapaz, diz: Agatha. Obrigado por seu trabalho duro, Siena. Nós cumprimentamos o diretor Vixe, Lazarus. careca. Esse é o diretor do escritório de gerenciamento da União, Lázaro. Será que tem o poder do Kokushibo? Já que ele tem uma lua na cabeça? Esse deve ser Rowan. Rowan, posso ter uma palavra Mas tudo com... neste mundo, todo mundo neste rua é genérico. Não tem personalidade nenhuma. Nem tem personalidade. Não tem designs. Não tem nada. você? Vemos os dois em uma sala. Ainda Eu apático. senti mais Proteína é apático dentro de apáticos. Rapaz, comparar o Prota com os outros personagens, parece que os personagens têm qualidades maravilhosas. O Prota é um saco de nada. cedo, mas esse Buraco lugar é negro que suga tudo realmente que é brilhante. carisma. Um aglomerado de forças militares. Era isso? Por isso é chamada de a espada e o tomo do continente. Este lugar, um aglomerado de forças militares, sustenta o reino, mantém os 6 ducados sob controle e protege os cidadãos de... Entre todas as pessoas que eu vi, ele é o mais brilhante e intenso. Rapaz, eu vou Quão deixar forte dislike é no essa vídeo. pessoa? Talvez eu possa segurar a sua mão? Acho que não Assim dá. que ele Deu. segura a mão do... Eu tentei 3 vezes pra dar dislike no vídeo. Tem alguma magia aí que não dá pra dar dislike. Rapaz, vamos ser sinceros aqui. Não tem problema nenhum dar dislike em vídeos. Dar dislike em vídeo impulsiona tanto quanto no like. Tá dando engajamento à pessoa. Independente se for like ou dislike, é a mesma coisa. Se tu não gostas de uma rua, dá dislike. Isso ajuda a entender o YouTube. É um método do youtuber entender se tu estás curtindo ou não o vídeo. Não tenhas medo de dar dislike no vídeo. Tá tudo certo. do garoto, Rowan sente uma energia. Isso... Então é possível controlar a mana tão delicadamente, né? Isso é completamente diferente do método de controle de mana comparado ao que eu estive fazendo até agora. O que eu sei é apenas um pouquinho. Há tantas pessoas que podem controlar mana com tanta maestria. O diretor Exato. olha para a bainha de sua lâmina e pergunta: esse broche foi roubado do vice-diretor do abrigo? É o que diz o relatório. Não roubei. Ele já pertenceu à minha avó, originalmente. Então você recuperou algo que era seu. Eu posso dar Não uma sabe olhada? disso. Ok. O Interessante. garoto pensa e em sequência percebe. Eu não posso tirar minha mão. Eu não consigo me mexer. É como Rapaz, se o a que nossa aconteceu? mana estivesse conectada, se recusando a se separar. O controle sobre a mana do diretor é extremamente preciso. E ainda assim, cada movimento carrega um imenso poder. Se eu conseguir suportar Maneiro. a pressão da gravidade da mana ao mesmo tempo, desse jeito, Vai então... receber mais uma Rowan epifania, será? consegue se soltar. O diretor se espanta e diz: eu me perguntava que tipo de poder usa psicocinese sem feitiços ou encantamentos. Isso é realmente incrível. Estou maravilhado. Eu fui descuidado. Apenas copiei o seu controle de mana por curiosidade, mas eu não esperava que ele visse através de mim. O garoto entrega o item. O diretor observa e sua expressão imediatamente conhece? muda. Rowan nota isso e pensa: A mana do diretor definitivamente flutuou agora. obrigado Ficou por me puto? mostrar. O que É um aconteceu? broche muito belo. Tu Posso fazer conheceu, uma eu sei. pergunta? Claro, Você é a pessoa mais forte da União? de jeito nenhum. Sou apenas um guaxinim velho ajudando os membros da União. Será? Você não parece um guaxinim velho. Rapaz, Guaxinins exato, são falta mais cabelo. fofos. Ah, eu Tá bem. quis dizer metaforicamente.
De qualquer forma, não só os 7 capitães de topo, que são especialistas, são imensamente poderosos, há também o comandante, que é um mestre, Cega. e o governador, a autoridade máxima da União. Então, comparado a eles, sou apenas um guaxinim. Então, todas as suas Famoso perguntas gato foram gordo, fica só aí tranquilo, de boa, já se aposentou. Tranquilo, respondidas? justo. Sim, Queria muito, inclusive. definitivamente. Posso visitar novamente se tiver mais perguntas? Fazer Claro, nada e por receber favor. muito. Marque um horário da próxima vez. Sou um homem bem ocupado. Então, Sei. Ele é uma Tô boa aposentado pessoa. que eu sei, só esqueceram de tirar ainda daí. Também é gentil e forte. Eu gostei dele. Obrigado, diretor. Eu estou feliz que eu vim para a União. Rowan, essa é sua nova casa. A Escola da União. Escola da União? Quando membros da equipe com Vai estudar? famílias vão em missões, eles deixam... Cada vez tá apanhando mais, antes só pegava as molas, já tava treinando. Depois começou a ler, já foi educado e já tava estudando, já recebeu um upgrade que tava conseguindo matar a pessoa só com o conhecimento que ele mesmo adquiriu. Seus filhos aqui. E agora foi Já estudar, que é uma escola, rapaz. você vai aprender algumas coisas. Você será tratado como um potencial membro de equipe e receberá educação Não tem básica e água. treinamento por 5 anos. Entretanto, como a União reúne espadaria, magia e técnicas de várias nações e escolas marciais, nós não ensinamos técnicas secretas específicas nem estilos únicos. Ensinamos apenas teoria e fundamentos. Interessante. É o essencial para o Prota conseguir entender. E faz muito sentido, porque já falei isso várias vezes, mas vou falar aqui de novo. Quando tu conheces uma coisa, quando tu descobres algo por ti mesmo, é muito mais gratificante. Não só para ti mesmo, por tu sentires que conseguiste algo novo, mas também pelo sentido de tu conseguiste algo que o teu cérebro vai se lembrar para o resto da vida, por um simples motivo, porque quando tu descobres algo, isso é muito mais memorizado do que quando alguém te conta. O que é que o teu melhor amigo qual foi a última coisa que o teu melhor amigo te disse? Tu me vais lembrar. Qual foi a coisa interessante que tu descobriste do teu amigo? E isso já vais saber dizer. É mais fácil de descobrir, decorar coisas que tu descobriste, porque o teu cérebro valoriza essas coisas. São conquistas, podem ser transmitidas para outras pessoas. Coisas que são transmitidas, tu podes perguntar, então, uma informação mais segura. Nossa, escola. o garoto fica feliz observando sua legal. nova casa. Em um outro dia, Rapaz, escola vemos zona. Rowan Brabíssimo. vestido com seu uniforme. Esse uniforme combinou com você. Obrigado. Você é uma professora por alguma chance? Ah, eu me atrasei na minha introdução. Eu sou Daphne, diretora de assuntos acadêmicos. Ensino línguas. Brabíssima. Este é o cronograma e lista de disciplinas do primeiro ano. Além das obrigatórias, você pode escolher suas aulas. Ao Legal. pegar a lista, ele Pegou se tudo? interessa por praticamente tudo. Entendendo humana, estudos básicos da esgrima, magia básica, Vai fazer herbalismo, astronomia. Herbalismo? Tudo parece tão Ixi, interessante vai e ser divertido. maconheiro. Anotei tudo. Aí não, Prota. Vamos dar uma olhada. Já não curti muito. Eras neutro. Era pior do que não curtir. Eu simplesmente não importo contigo. E depois agora tu vais ser maconheiro. Aí complica. Isso é demais. Se você agendar assim, vai sofrer. Se não der conta e reprovar, será um problema, né? Ela pergunta para ele. O garoto O Prota responde. tanca. Mas tudo parece tão legal. Além das aulas, tem tarefas e provas. Vai ser puxado. Estudar não é algo que sai sempre como queremos. Será? O Prota acho que O vai ser. garoto a encara e pergunta. Por que estudar é tão difícil? Ao escutar a pergunta, ela pensa. Temos uma criança peculiar aqui. Certo, então vou compartilhar isso com os professores. Vamos para a primeira aula? Sim, senhora Daphne. Ao chegar na sala, ele observa Rapaz, todas as crianças. porra, absurda essa escola. Bizarro. É a escola mais rica do universo? Que é isso? E analisando-as, pensa. Como imaginava, todas são crianças com mana mais densa que a minha. Como esperado, o problema era o meu corpo. Daphne começa a introduzi-lo. Embora Então é prodígio na teoria, mas na prática não é tão bom assim? tardio, este é Rowan, que acabou de se matricular. Rowan, se apresente. Sim. Ele encara os estudantes e pensa. Ficar na frente de todos assim me lembra da época em que fazia as leituras. Oi, Verdade. eu sou Rowan, do orfanato Ih, Dungeon. já tá camadinha. Espero tá que corada. possamos nos dar bem. A professora o encara e pensa. Acorda.
Eu estava distraída. Certo. Muito bem. Pode se sentar naquela cadeira vazia. Rapaz, mas de novo? As pessoas ficam impressionadas com a voz dela, ficam extasiadas, não conseguem... Rapaz, isso é bizarro. Quando for outras pessoas, eu até compreendia que podia ser uma voz muito bonita, sedutora. Mas uma professora que... Pô, bizarro, está aí? Rapaz, será que ela tá colocando mana nas cordas vocais e conseguindo produzir algo que não estabiliza, mas dá uma calmaria, dá um relaxo na pessoa? Isso pode ser muito interessante para a batalha. Ficas dando discurso no jutsu e a pessoa fica calma. Sim, professora. Rowan caminha até a sua cadeira e se senta para a aula. Certo. Hoje vamos ler um conto. Rapaz, mas isso não é bom não. A sua cadeira e se senta. Irmão, todas as cadeiras estão inclinadas para trás. Se tu ficar assim no meio da aula, tu vai ter vontade de dormir. Eu vou ficar assim no meio da aula. Não dá não, irmão. Tá doido. Vixe, botei. Certo. Hoje vamos ler um conto da página 24 do livro de literatura. Rowan, você sabe ler? Sim, aprendi no orfanato. Então vamos ouvir a voz do Rowan. Uma memória vem em sua mente. Isto é... Vamos ver. A traça nunca está só. O sábio Belitze, banquetando-se com um delicioso esterco de porcos dourados. A noiva peluda. Quando eu estava no orfanato, não era essa a noiva peluda o último conto que a senhorita Amy me testou? Assim que ele se lembra, ele começa a leitura. A menina tentou de tudo para remover os pelos que cresciam em seus joelhos. Mas quanto mais ela arrancava, mais espessos eles ficavam. Enquanto lia, ele pensa. Tu se arrancar sempre o mesmo, daqui a pouco fica um pelão deste tamanho. Rapaz. Por que fiz uma cara tão ruim quando vi este livro no teste final? Será que me identifiquei inconscientemente com a menina que escondia seus pelos invisíveis e o fato de ser parte do Rattle? Pera, se pelo invisível? Pô, vai dar em nada porque arranca pelo se tá invisível. Não faz sentido isso. Não, isso é exagero. A menos que encontre a senhorita Amy novamente e ouça dela, nunca saberei o que ela realmente sentia. Acho que pessoas são mais difíceis de entender que estudos. Assim que ele termina de ler, toda a sala se encanta e bate palma. A professora, impressionada, pensa... Rapaz, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. A professora também ficou... Será que ela consegue entender e decifrar o que aconteceu? Pensa. Uma criança incrível se matriculou. Após a aula, vemos o garoto... É voz, é forma como fala, é o quê? Andando pela escola, cercado de pessoas. A sua leitura mais cedo foi incrível. Foi a primeira vez que eu vi a Daphne elogiar tanto alguém. Cada frase tomou vida. Ah, obrigado. De repente, enquanto caminhava, ele nota uma garota. Hã? Essa criança é definitivamente ela. A garota mostrada naquela visão. Ela se aproxima de Rowan. Então é visão mesmo. E diz: Eu sou Sophie Pobel, a presidente de classe e representante dos alunos. Rapaz, deve ser pobre mesmo, pra ter pobre no nome. Porra, olha isto. A garota mostrada naquela visão. Ela se aproxima de Rowan e diz: Eu sou Sophie Pobel. Pô, é pobre. Qualquer pai maluco coloca pobre no nome. Tu é maluco? Presidente de classe e representante dos Porque alunos. isso é coisa de homem, a mulher não faz isso não. Prazer em conhecê-lo. A próxima aula é optativa. Qual você escolheu? Ou tu acha que Naruto dos Santos foi criado por uma mulher? Hinata... Bizarro ter pessoas que têm esse nome. Mas há pessoas que colocam isso. Obviamente foi um homem que colocou, não foi uma mulher que pensou: eu gosto muito de Naruto, vou colocar o nome dele de Naruto ou de Hinata. Não foi homem. Nós sabemos perfeitamente disso. Me inscrevi para espadaria básica. Imaginei. Você tem uma adaga na cintura, certo? Então você quer entrar para a União também, é? Bem, eu me inscrevi em todas as optativas. Mas será que preciso mesmo aprender esgrima para entrar na União? Segurar uma espada não combina muito comigo. Ele pensa após responder. A garota olha para ele com uma cara de estranheza. Eu disse algo estranho? Vemos os alunos se juntando no que parece ser um campo de treinamento. Assim que eles pisam no local, o professor diz: primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. Os alunos esperam um pouco e em seguida todos começam a correr. Pronto, vai ficar por último. Rowan fica parado até um dos estudantes falarem. Rowan, vamos à frente. Não chegue muito atrasado. Ele observa as crianças e nota: parece outro prota agora. Todos estão usando mana. Não só eu. Todas as crianças aqui.
Assim que ele percebe isso, ele circula a mana em seu corpo e começa a correr. Em um Rapaz, piscar de olhos, ele ultrapassou começa a todo passar mundo? todos. Hã? Quem é aquele? Nossa, ele é muito rápido. Ele chega ao lado de Sophie e esta o encara pensando. Rowan, essa velocidade é absurda. Ele passou por todos num piscar de olhos. Enquanto Realmente? ri Pra quem e tava em passa último? todos, com um sorriso em seu rosto, ele diz. Pessoal, me peguem se forem capazes. Tá se Eu achando estou agora. ainda mais feliz, porque tudo aqui está cheio de mana. O que Maneiro. está acontecendo? Ah, todo mundo, toma cuidado! O professor, de repente, nota. Hã? É aquela criança nova? O seu momento é extraordinário. Em pensar que ele poderia correr tão rápido com um corpo tão pequeno. Ele já foi treinado em meditação de mana? Eu preciso observá-lo mais de perto. Continuem correndo sem parar. Eu quero ver quem conseguirá chegar no final. As crianças concordam. Após a corrida, vemos todos parados em frente a ele. Ah, carinha fofinha, nem parece que no arco passado matou 2 pessoas. Correndo com amigos enquanto usa mana. Eles fazem isso todo dia na escola? Enquanto ele está contente, a garota o observa e pensa. Ciumenta. Ele não é humano? Mesmo que eu tenha saído na frente, ele ainda me alcançou e ainda correu uma volta a mais do que eu. Mesmo após correr, ele ainda não mostra sinal de exaustão. Isso foi incrivelmente divertido, certo, Sophie? Como esperado, ele é um demônio. Você já deve ter descansado o suficiente. Pô, olhando pra essa carinha aqui e achar ela demoníaco. Tá bem, eu não duvido. Pô, ela não tem personalidade nenhuma, realmente parece um demônio. O professor diz para Rowan. Eu, Diego Sanches, estarei... Já ouvi esse nome? Principalmente em Rua Diego. O Diego não sei, mas Chance já ouvi. Rapaz, não sei não. ensinando o básico da esgrima a partir de agora. Vamos nos dar bem, Rowan. Por favor, tome conta de mim, professor Diego. Agora, vou começar a aula de verdade. Então, todos, peguem uma espada de madeira. Eu quero descansar um pouco Não sei. mais. Não hajam assim, crianças. Diego nota que o garoto ainda está ao seu lado. Se apresse e pegue uma espada. O que você está fazendo? Eu pareço uma lutadora. Eu não queria ter que segurá-la. Ele diz, se lembrando do ataque de Blake. Ficou com Você trauma. tem medo de espadas? A espada é realmente uma ferramenta perigosa. É bom levá-la a sério. Mas é só uma ferramenta depois de tudo. Exato. Quem faz ela ser malvada não é a arma em si, e sim quem a utiliza. Seria diferente dependendo do tipo da mente que a pessoa que está segurando tem. A Exato. espada é a prova da mente. Então, a encare uma vez. É só uma Interessante. ferramenta. Se Blake estivesse segurando um cajado ao invés de uma espada, eu desgostaria de um cajado? Pensando Exato. isso, ele caminha e pega uma espada. Eu não quero me tornar um espadachim, especialista em esgrima. Mas isso não significa que eu deveria só fugir. Após pegá-la, ele levanta com um movimento rápido. O professor se impressiona Será que apenas aprendeu com alguma isso. coisa com o Blake? Ele parece ter as qualidades de um bom espadachim. É triste que sua força de vontade seja fraca. Após Realmente pensar é bem isso, fraca. ele diz: Agora, nós faremos duelos em pares. Praticamente Qualquer negativa, método é nem nula, permitido. Então entre na luta, determinados a subjugar o seu oponente. Rowan, Sophie, para manter as coisas justas, vocês dois que foram os primeiros, vão duelar primeiro. Vixe, vai ser humilhada. Rowan, um duelo com a Sophie? Mesmo que Rowan tenha vencido na corrida, esgrima vai ser muito difícil, não será? Com certeza. A família Pobble é uma família especializada em esgrima e até mesmo reconhecida pelo reino. Quando estiverem Será? prontos, comecem. Sophie imediatamente se Posição prepara para um bacana, ataque. tá. Rowan, Tem bastante amplitude, com a cintura e as mãos consegue ter um bom alcance. Se pá, ela tem uma chance. observa e pensa. Eu nunca vi uma esgrima apropriada, mas ela parece sólida como uma pedra. Isso nem mesmo me dá aquela sensação desagradável de antes. Isso seria aquele tipo de boa esgrima? Vamos usar essa oportunidade e aprender. Rowan copia a postura de Sophie. Todos ficam impressionados ao perceber isso. Sophie, o encarando, pensa. Postura perfeita de ataque e defesa. É tão estável que eu não consigo acreditar que é sua primeira vez segurando uma espada. Eu não posso perder em corrida e em esgrima.
Isso é Mas sobre já mim. perdeu. E também o orgulho da minha família. Eu não perderei. Ao Será pensar mesmo? isso, ela salta Acho para que não. cima de Rowan, tenta realizar um golpe, mas o garoto se esquiva. Esquiva. Ele desviou minha espada? O próximo lugar em que a espada de Sophie irá é no peito, ombro, cabeça. Tá copiando? De alguma forma, Rowan quebrou a consegue espada ou não? antecipar todos os ataques de Sophie. Após Mas foi isso, quebrada. ele contra-ataca. Ela para seu ataque. Ih, porém ficou pensa, desmotivada. Isso não é tudo. É como se ele lesse meus movimentos de espada. É por Quão talento. pra frente essa criança está vendo? Ao pensar isso, ela Aqui do rei. admite. Eu Do perdi. rei não, Contudo, da visão. vamos fazer isso mais uma vez. Claro, após a aula, debaixo de uma árvore, os dois conversam. Rowan, o seu duelo de hoje foi muito impressionante. E pensar que você seria tão bom, sendo que estava segurando uma espada pela primeira vez. Talvez você tenha um incrível talento para esgrima. As Tá duas tudo. primeiras vezes foram sorte. Eu perdi completamente as duas últimas vezes. Obrigada por dizer isso. Vamos fazer novamente na próxima vez. Não perdeu depois, eu tô ok. feliz. A próxima aula é ensinamento básico de magia. Então, isso significa que a pausa é maior. Porque a aula de magia é hora de descanso. Não precisamos nos esforçar para virar membros da União? O professor é ótimo, mas não importa quão bons seus ensinamentos sejam, aprender magia é difícil. Então, aprender magia é difícil. Mas quem é o professor? Rowan, você realmente não conhece nada? Não. O professor Acabou de de magia cara. básica é o antigo comandante honorário. E agora, o decano de magia, professor Arthur. Vemos a sala de aula de magia. Lá, o professor entra e Sophie comenta com Rowan. Aquele é o professor Arthur. Você se lembra do que foi dito mais cedo, certo? Ele era o antigo comandante honorário. E agora, ele é o decano dos estudos sobre magia. A sua mana é mais densa que a do diretor. Eu me pergunto quão forte essa pessoa é dentro da União. Eu escutei que um novo Quanto mais estudante forte, se né? matriculou hoje. Olá, eu sou Rowan. Eu vou estar me juntando à aula a partir de hoje. Eu sou Arthur. Eu ensino magia básica. Bem, Básica para não vai alguns precisar estudantes aprender. presentes na aula de hoje, talvez pareça um pouco entediante. Mas o meu plano é me tornar um mago e me juntar à União. Olha só, você tem um espírito, hein, garoto? Não, com certeza não. Mas, Rowan, Não tá você vazio. sabe que o caminho no qual você está mirando é muito além da esgrima? Muito distante da esgrima? É por isso que eles reagiram daquele jeito antes? Não, eu não sabia. E por que isso? Sophie, por que você não responde essa pergunta? Para masterizar a magia, você não só precisa adquirir um vasto conhecimento, mas também O coloca um Protatanka. grande fardo no corpo e na mente. O E mesmo se Protatanka você for um aumenta. talento excepcional em magia, você não será reconhecido como mago de classe IST até pelo menos 10 anos de treinamento. Daí o Prota consegue fazer isso fácil. Isso mesmo. Dedicação, ela nem se incomoda. Sempre fez tudo o que quer fazer com tranquilidade, nunca se queixou. Mente, o único problema aqui é o corpo. Então, com magia, é muito mais difícil se tornar um membro da União logo após se graduar. Um mago de classe IST sozinho não é o bastante para ser uma peça de combate direto. No melhor, ele talvez se torne um membro reserva, assim como Oz. Para ser um membro ativo, alguém na linha de frente, você precisa alcançar a segunda classe. Nesse caso, Após pensar, ele diz: então, só basta eu chegar à terceira classe antes da graduação. O quê? Você ao menos sabe o que terceira classe significa? Não, eu não sei muito sobre magia. Não é surpresa que você esteja levando tão casualmente. Então, Rapaz, mas deve doer, pô. Tá colocando tudo o giz, tá batendo com a mão e o giz fica pra trás. Fica a raspar o dedo naquilo. Deve doer. deixe-me usar essa chance para te É ensinar que não faz o assim. porquê de esgrima ser o foco principal da União e por que a magia está sendo cada vez mais vista como uma busca intelectual pela verdade e sabedoria. Agora, essa é a fórmula para produzir uma flecha de fogo. Alguém notou que está errado com essa forma? Observando a fórmula na lousa, o garoto pensa: Isso se parece com a fórmula que eu vi próximo ao poço e à árvore, não é? Parecia estranhamente complexa. O que isso diz?
seria apenas natural que vocês não conseguissem entender. Então não fiquem desapontados. Apesar de parecer complexa, Flecha de Fogo é um dos feitiços mais básicos. Feitiços mais avançados vão muito além das suas imaginações. O professor executa uma flecha de fogo. O garoto observa e fica impressionado com o que vê. Nossa! Ah, mas alguma coisa parece instável. Por mais que pareça fogo, parece que está prestes a derreter e desaparecer. Contudo, fórmulas são sensíveis assim. Mesmo após drenar a minha mana, o mínimo erro a faz desaparecer. O professor vai na lousa, desenha mais alguma coisa e uma flecha de fogo aparentemente mais forte surge à sua frente. Corrigiu o erro. Os alunos se impressionam. Assim, os magos têm que reanalisar todas as fórmulas, apenas para encontrar um erro ou provocar a menor mudança. Paciência e compreensão comuns não serão suficientes. Para implementar uma flecha de fogo como uma bola de fogo, não só requer bastante mana, mas também causaria um desgaste significativo tanto na mente quanto no corpo. E isso não é tudo. Comparado à esgrima, a magia atinge seu limite muito mais rápido. Alguém sabe por quê? Sophie levanta a mão. Porque mesmo que ambos usem mana, canalizar a mana para fazer uma aura é muito mais eficiente do que manifestar uma magia. Oh, sim, Sophie, excelente. Porque magia consome muita mana, ela acaba trazendo um peso muito grande para o corpo e para a mente. O poder depende da reserva de mana de um mago. Nós já vimos isso acontecer com o Prota lá quando eu estava sendo feito de experimento para virar uma árvore. Porque vamos pensar aqui de forma lógica. Ela estava sofrendo muito para isso, mas ela deu um jeito de resolver isso. Então o Prota já consegue não ter esse problema. Assim como eu pensei, se a força de um mago for proporcional à sua mana, então, com a minha concentração de mana relativamente baixa, usar magias poderosas seria difícil. Mas, se eu estudar o processo de implementar magia e o fenômeno envolvido, eu ainda assim não poderia usar magias poderosas? Aqui vai uma pergunta. O que é requisitado para fazer uma magia, Rowan? A fórmula escrita no quadro? Correto, mas você não pode lidar com essa fórmula longa toda vez que lançar uma magia. É por isso que, geralmente, essas vastas informações são desenhadas na fórmula de círculos concêntricos. É comumente chamado de círculo mágico. Até aquela coisa gravada no corpo do diretor Lázaro era um círculo mágico? Ele pensa tipo antes de perguntar. As pessoas, às vezes, marcam no seu corpo? Alguns magos sim, para invocar mais rapidamente um feitiço frequentemente usado. Interessante isso daí, porque é igual a ordem, justo? É só um símbolo. Se a fórmula é uma equação, então um círculo mágico é um símbolo. Após pensar isso, ele diz: Então... Mas o Prata pula isso, é igual Fullmetal. Os cantos são a conversação linguística das fórmulas? O professor se assusta ao escutar isso. Ele pergunta para o garoto: Por que você acha isso? A fórmula que você escreveu na lousa parecia mais um projeto para manifestar a bola de fogo. Se nós considerarmos o círculo mágico um símbolo, então falar em voz alta deve se tornar uma parte linguística disso, certo? O raciocínio do garoto deixa Arthur perplexo. Você é só um estudante do primeiro ano, e ainda assim, você está pensando em coisas que talvez os magos mais velhos de alto ranking estão pensando. Após se impressionar, ele diz para o garoto: Isso é uma resposta Rapaz, se continuar assim vai virar debegrinha mesmo. Eu vou perder o meu gato-chefe e o Prota vai virar o professor. Excelente. Muito bem. Arranjar as palavras nas posições corretas é a essência de um cântico. Cada palavra, quando imbuída com magia e dita em voz alta, carrega muito poder. Nós chamamos isso de nome verdadeiro ou encantação. Assim como isso, o professor executa um cântico e uma bola de fogo ainda maior aparece na sala de aula. Não apenas o arranjo das palavras cuidadosamente selecionadas, mas... Detalhezinho maneiro agora, como tem uma luzona brabíssima que faz a luz, a iluminação do ambiente mudar, a luz agora mudou. Toda a luz está vindo de cima, como tivesse uma luz assim. Interessante isso daí. Maneiro, maneiro. Até os elementos não verbais, como o tom, a velocidade e o estado emocional, tudo se conecta.
é como uma recitação. Parando pra pensar, nenhum recital me moveu tanto quanto esse. Então não era uma tarefa fácil afinal. O Prata sempre fez isso sem querer quando lia. Eu acho que eu já te assustei bastante por enquanto. A sua determinação ainda é a mesma, Rowan? Sim, Não. eu estou ainda mais interessado, na verdade. Agora teve uma epifania, várias, acho. Bom, para a próxima aula, nós começaremos a estudar língua anciã. Eu vou dar um Rapaz. livro para cada um de vocês. Então pense sobre a natureza das línguas anciãs. Após a aula, Sophie conversa com ele. Dever de casa, dever de casa, dever de casa. Sério, porque eu me matriculei para tantas aulas? Eu quero dizer, eu sou uma coisa, mas Rowan, você está em um nível diferente. Eu escutei que você encheu sua semana de aulas, exceto por pausas para comer? Sim, até porque estudar é Normal. muito divertido. Você é um pouco irritante, sabe? Oxi, por quê? Só porque é dedicado, só porque tu não consegue acompanhar o cara. De qualquer forma, Rowan, qual é o seu quarto? É ali. Ih, tá querendo ir pro quarto prota. Rapaz, eu já pegou no livro dessa parada, mas não é pra fazer não O ainda. segundo no final do primeiro andar. Ah, Criança. você tá dividindo o quarto com Lucas. Lucas? Bem, até mais então. Sim, boa noite, Sophie. Vai ser um encrenqueiro, Após será? isso, vemos o garoto estudando em seu quarto. Os caracteres são complicados, mas depois de decifrá-los, eu entendo como a fórmula é construída. Já que eu não consigo utilizar de cara magias poderosas como minha mana, talvez eu devesse criar uma magia que me adequasse ao invés? Vemos uma bola de fogo e Rowan impressionado com sua criação. E está feito, eu consegui. Mesmo com tentativa e erro, se eu desmantelar e reconstruir a forma desse jeito, eu vou... O garoto Vai desmaiar. desmaia no meio do quarto. Em seguida, vemos uma Mas pessoa conseguiu entrando, avançar. olhando para ele e se perguntando: O que é isso? Por que você tá dormindo aqui? Desmaiou. Acabamos de aqui. Eu achei praticamente um sal, mas estamos avançando. O meu roupa parece bacana. Deu pra fazer uns questionamentos. Agora parece que vai engrenar numas coisas de academia. Eu gosto muito da academia. Comparado aos outros meu roupa do este aqui é o mais fraco de longe. Mas é isso. Se quer ver uma roupa bom, de respeito, o que se passa numa escola, vê este aqui do professor. Não é o professor vilão, não. É o outro professor. Este aqui era professor na vida antiga e virou professor aqui neste manhua. E agora tem um método de aprendizado que muda completamente a visão dos alunos. É muito bacana. Recomendo demais. É isso. Espero que tenham curtido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.